Dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos juntos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos seguir na leitura de Levítico. Hoje nós vamos cobrir 3 capítulos rapidamente, Levítico 4, 5 e 6, quando o Senhor dá a Moisés as leis sobre as ofertas que seriam oferecidas no caso quando uma pessoa cometesse um pecado ou quando uma pessoa tivesse culpa. Nós vamos ver que basicamente a única diferença entre essas duas ofertas é que no primeiro caso ela era oferecida, a oferta pelo pecado, quando uma pessoa tinha cometido uma atitude contra o mandamento do Senhor, ferindo assim a lei do Senhor. E no segundo caso é chamada oferta pela culpa, quando a pessoa cometia uma atitude que, além de ir contra uma palavra de Deus, também prejudicava diretamente alguma outra pessoa. Então, eles tinham algumas ofertas, e é interessante nós pensarmos que essas ofertas só eram aceitas caso esse pecado, essa culpa, fossem cometidos sem intenção. Né? E como é diferente hoje quando nós nos relacionamos com Jesus, mesmo quando nós pecamos porque nós escolhemos fazer algo errado, o perdão está sempre disponível, Sim. independente do peso de culpa que você esteja carregando. E essa culpa pode ser completamente retirada, não apenas perdoada, no sentido de você não experimentar as consequências, mas mais do que isso, o perdão de Deus, através de Jesus, ele remove o pecado, como uma pessoa que tinha o hábito de roubar, e ele se encontra com Jesus e ele começa a viver uma nova vida, porque ele não rouba mais, pelo contrário, desenvolve um coração generoso para abençoar e servir o próximo. Uma pessoa que tinha um vício sério com drogas, essa pessoa é liberta, não apenas perdoada do pecado passado, mas o Senhor Jesus dá nova vida para essa pessoa viver como uma pessoa livre, que muitas vezes vai até mesmo ajudar outros no caminho da cura e libertação. Então nós queremos meditar com vocês hoje, lendo alguns trechos de Levítico 4, 5 e 6, e ao final dessa leitura vamos orar pelas nossas vidas, queremos concordar com seus motivos de oração. Sim. Pai, muito obrigado por Deus. esse novo dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós colocamos diante de ti, Pai, tudo aquilo que nós temos para hoje, que se a nossa mente, Pai, está agitada, preocupada, que nós possamos colocar tudo aos teus pés e estar com os nossos corações abertos e a nossa mente atenta para receber a tua palavra nessa manhã. Fala conosco. Nós entregamos, Pai, os nossos corações e a nossa mente para receber de ti nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Começa dizendo assim, então, Levítico capítulo 4. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. E ele vai detalhar 4 tipos de ofertas pelo pecado. Caso esse pecado fosse cometido por um sacerdote, ou se ele fosse cometido por um líder do povo, ou por toda a comunidade de Israel em conjunto, ou por um simples indivíduo. Havia pequenos detalhes de diferença dessa oferta. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Então, a oferta do sacerdote é um novilho sem defeito. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos.
Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Interessante que a carne desse animal seria queimado fora do acampamento, fora daquela região ao redor da qual o povo de Israel estava acampado. E quando nós lemos o Novo Testamento, ao ser sacrificado na cruz, ali no Gólgota, Jesus estava também fora dos muros da cidade de Jerusalém. Se você vai a Jerusalém hoje, você visita o Jardim do Túmulo, você precisa sair da cidade antiga de Jerusalém, além dos seus muros, é próximo, mas é fora da cidade, onde Jesus foi sacrificado como cordeiro perfeito, como o sacrifício perfeito para perdão dos nossos pecados e liberação da nossa culpa. Essa oferta, Amém. então, que nós lemos, foi a oferta pelo pecado do sacerdote. Se fosse um líder ou se fosse apenas um indivíduo do povo, essa oferta seriam animais um pouco mais baratos, cordeiros ou cabras, uma ovelha, ou se até mesmo uma pessoa não pudesse pagar por um animal desse, ou não possuísse um animal desse, eles poderiam ofertar apenas 2 aves, 2 pombinhos, ou então uma pequena porção da melhor farinha. Agora nós vamos avançar para o capítulo 5, onde mostra a oferta pela culpa. Capítulo 5, Levítico 5, verso 14, diz assim: O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata como base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará um quinto do valor e entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo culpado com o carneiro pela oferta da culpa, e ele será perdoado. Então, observe que essa oferta, que é a oferta pela culpa, ela também afetou, causou dano a outras pessoas. Então, ele não seria ofertado como um animal, mas sim um valor monetário, um valor em prata. Quanto que valia um cordeiro, um carneiro naquela época? A pessoa iria trazer em prata para entregar ao sacerdote, mais uma taxa de 20%. Esse era um incentivo para que as pessoas evitassem fazer aquilo que iria contra a lei de Moisés, a lei que Deus deu, e iria prejudicar o próximo. No capítulo 6, segue dizendo: disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixando como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, veja que são todas atitudes que estão prejudicando o próximo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Nós vamos pausar por aqui e lembramos com essa leitura de Levítico 4 a 6, que hoje há perdão disponível para nós. Amém. A palavra deixa bem claro que Jesus, mesmo sendo inocente, morreu em nosso lugar para pagar pelo nosso pecado, para retirar completamente a nossa culpa e com isso nos dá nova vida. Se existe algum pecado que na sua vida, algum hábito, vamos dizer, que tem sido desagradável, você sabe que não tem agradado a Deus, que tem prejudicado o seu próximo, eu e a Rafa gostaríamos hoje de orar com você, entregando isso ao Senhor de uma vez por todas, para que você possa receber pelo poder do Espírito Santo a habilidade
de viver em santidade, de viver em novidade de vida. Humildemente diga: Senhor, eu não consigo por mim mesmo, preciso da sua ajuda. E dessa forma, ao invés de focar no que você não deve fazer, você começa a pedir ao Espírito Santo graça para viver da maneira como ele tem te orientado, da maneira como ele deseja que você viva, o melhor que Deus tem preparado para você. Sim, e hoje em dia nós temos a diferença do povo que tinha que viver debaixo da lei e que hoje em dia nós temos esse perdão através de Jesus e como o Tiago acabou de falar, o Espírito Santo vivendo em nós, que nos dá essa força, que nos ajuda, que traz essa nova consciência de como nós devemos agir diante de Deus. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós temos certeza que toda vez que você faz algo que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo incomoda no seu coração. Então, que hoje nós possamos estar entregando diante de Deus e pedindo mesmo a ajuda dele, para que nós possamos viver a cada dia na vontade, da forma que Deus tem para nós. Porque a única coisa que era o objetivo de todas essas ofertas era a reconciliação deles com Deus, era eles estarem tendo um padrão de vida que eles pudessem viver e estarem reconciliados com Deus, conectados novamente. Mas nós temos já essa conexão, nós temos essa restauração e um relacionamento com Deus que Jesus pagou. Ele fez esse único sacrifício, esse grande sacrifício, entregando a vida dele para trazer essa restauração sobre nós. Então, que nós possamos ter um coração grato e viver também de forma sábia, de forma que agrada ao Senhor, não de acordo com os desejos da nossa carne, que são reais. Nós podemos viver uma vida pelo Espírito ou viver uma vida indo pelos desejos da carne, fazendo aquilo que o nosso coração, que vem, não o nosso verdadeiro coração, mas aquilo que a nossa inclinação da carne tem desejo. Então, que nós possamos hoje pedir ao Senhor que nós possamos viver pelo Espírito dele, que habita em nós, aqueles que creem, aqueles que declaram que Jesus é o Senhor, eles recebem o Espírito Santo de Deus, que nos ensina sobre todas as coisas e que conhece as profundezas do Pai. Graças então vamos a Deus. orar, vamos né, orar meu amor? juntos. Nós te damos graças, Pai, Sim, meu pelo Pai. seu grande amor leal, que não apenas nos amou, mas também deu o seu Filho, para que todo Sim, aquele Senhor. que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado pelo preço pago por Jesus, que nós não poderíamos pagar. Não haveria animais suficientes, não haveria prata suficiente para pagar pela nossa culpa, para retirar o nosso pecado. Mas nós hoje nos lembramos, ao lermos esse texto, que o Senhor Jesus foi o nosso sacrifício perfeito, uma vez por todas, pagando o preço completo para não apenas perdoar o nosso pecado, mas também nos dar vida nova, nos dar o teu Espírito Santo, a plenitude do que o Senhor tem para nós, preparado de melhor desde a eternidade. Eu e a Rafa oramos com essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor venha dar graça, Sim, Senhor. sabedoria, instrução do teu Espírito sobre meu como essa Pai. pessoa abandonar, Pai, essa prática que não tem agradado o Senhor, que tem prejudicado outros, e a partir de hoje, pelo poder do seu Espírito Santo, escolher fazer aquilo que ela sabe que é certo, Sim, que o meu Senhor Pai. a tem chamado, e assim viver em novidade de vida. Amém. Que assim Ajuda-nos, seja, Pai. meu Eu oro Pai. isso por mim, pela Rafa, nossos filhos, por essa pessoa que está conectada, orando conosco agora, Amém, e cada um Senhor. que receberá a ministração desse vídeo ou deste áudio, nós pedimos que o Senhor nos dê o poder do seu Espírito Santo para vivermos em novidade de vida, Sim. a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós ali na cruz. Também entregamos diante do Senhor agora nossos desafios esse dia de hoje, Amém, cada Senhor. necessidade. Nós te pedimos sabedoria, te pedimos graça e que o Senhor opere os teus milagres, Pai, em cada área de que precisamos da sua ajuda. assim seja, Toma em os nome de nomes Jesus. que agora são mencionados diante do Senhor em oração, aqueles que estão pedindo oração por curas, por libertação, por provisão, por portas abertas. Pai, move o extraordinário. Nós cremos e oramos já te agradecendo por saber que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Amém. Nós recebemos, Pai, sobre as nossas vidas e famílias, o senhorio de Jesus, a cobertura do seu precioso sangue. Amém, e a tua Senhor. bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Oramos, Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus.
Amém. Se você deseja se aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre o que nós comentamos hoje, eu recomendo que você leia a Carta aos Gálatas. É uma pequena carta que Paulo escreveu, está lá no Novo Testamento, e o tema da carta de Paulo aos Gálatas é a vida pelo Espírito. Ele vai mostrar como que tentar obedecer à lei, como o nosso foco simplesmente não funciona. A lei vai apenas anunciar o pecado e nos mostrar como nós, por nós mesmos, somos incapazes de obedecê-la. Mas quando nós escolhemos viver pelo Espírito, recebendo Jesus em nossas vidas, como a Rafa disse, o Espírito Santo vai nos levar a viver em novidade de vida, uma vida que agrada a Deus, que abençoa a nossa família e todos ao nosso redor. Sim, um abração, tenha um dia muito abençoado e nos vemos amanhã de manhã. Nós amamos muito vocês. Um abração.